Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro, um dia depois das eleições, e o NT Sul já está chegando com as principais informações do dia e de ontem também para você. Confira os destaques de hoje. José Otávio Germano é eleito prefeito de Cachoeira do Sul com 31% dos votos dos cachoeirenses. Dos vereadores eleitos, 6 são novos no cargo. Advogado Kader Salé é o mais votado, com 1.089 votos. Vamos mostrar como foi o dia da votação em Cachoeira do Sul, o que foi diferente por conta da pandemia. E aqui no estúdio, vamos receber o prefeito eleito José Otávio Germano. E em reportagem especial, vamos relembrar a carreira dele, que volta agora à vida política. Enquanto acompanha as notícias, você pode mandar para a gente a sua mensagem e o seu recadinho. Saiu de casa ontem para votar? Achou muito diferente? Enfrentou fila ou foi tranquilo para você? Conta pra gente, viu, a sua experiência enviando mensagem pelo WhatsApp para o número 51-99769-7129. Tá valendo o SMS também. Pelo Facebook também dá para participar. Estamos lá ao vivo com o link para você curtir, comentar, compartilhar. Manda sua mensagem também pelo Messenger. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Procure a nossa live, comente que eu vou ver o seu recadinho e vou ler aqui para que todo mundo possa saber o que você está pensando, o que está acontecendo aí onde você está. Participe e continue ligado aqui no NT Sul, que já está no ar. E a gente abre o NT Sul atualizando você sobre os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Nos últimos 3 dias, 22 novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. Só na sexta-feira foram 11. Sábado foram registrados 4 casos e no domingo 7. Nesses mesmos dias, os casos suspeitos foram 61 e outros 47 foram descartados. A Secretaria da Saúde também notificou que mais 18 cachoeirenses estão recuperados da Covid-19. Cachoeira do Sul tem agora 732 casos confirmados e 116 seguem como suspeitos. Até o momento, 2.450 foram descartados e 681 já se recuperaram do coronavírus. 7 pessoas foram a óbito em decorrência da doença. José Otávio Germano foi eleito prefeito de Cachoeira do Sul em mandato que inicia a partir de 1º de janeiro de 2021. O candidato progressista venceu a eleição com 13.574 votos. O segundo colocado, atual prefeito Sérgio Gnatti, admitiu a derrota e abriu as portas da prefeitura para a transição de governo. A manifestação ocorreu durante participação do prefeito eleito em programa de rádio. Renascido das cinzas, José Otávio Germano venceu a eleição em Cachoeira do Sul com 31,68% dos votos. Após uma derrocada política com a perda da eleição para deputado em 2018 e os reveses de escândalos, Zé, como se popularizou, volta à vida pública para administrar o município que chama de sua terra, embora porto-alegrense. A vitória quebra a hegemonia política de 16 anos de grupo liderado pela dobradinha Marlon Santos e Sérgio Gnatti, em nominatas que se revezavam mantendo de plano de fundo as duas lideranças. Na noite de ontem, mesmo antes do resultado oficial ser divulgado, apoiadores do candidato faziam a festa no comitê de campanha de José Otávio, na rua Davi Barcelos. O resultado confirmou o que pesquisas já apontavam, o favoritismo do progressista. Em discurso prévio à oficialização da vitória, saudou a vice Ângela Chu e se comprometeu com a cidade. A palavra é gratidão. Gratidão aos anônimos de cachoeirenses que nos deram a mão, não largaram da nossa mão e nos levaram a uma, embora não oficialmente oficializada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas já contada pelos nossos companheiros, uma vitória que marca a época em Cachoeira.
suas casas tranquilos, que eu sei a responsabilidade que eu tenho, que eu não vou fugir dela, que eu vou ser prefeito por 4 anos, esqueça essa história de candidato a deputado e vou reconstruir Cachoeira do Sul. Agradecer essa figura admirável que Deus botou no meu caminho e que se eu saísse pelo mundo afora procurar alguém para ser minha vice-prefeita, eu não acharia alguém tão capacitada, tão qualificada, tão querida, tão confiável. Ela dá credibilidade, seriedade, moral, ética, tudo isso que nós precisamos na vida pública, eu coloco do meu lado, trazendo a Ângela, não como uma vice-prefeita, mas como uma prefeita comigo. A produção do NT Sul tentou contato com o prefeito Sérgio Gnatti durante toda esta manhã. Seu telefone celular estava desligado e ele não retornou as mensagens no WhatsApp. Na prefeitura, a informação era de que ele havia saído após reunião sem novos contatos com a equipe. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul vai ter 6 estreantes no plenário Edgar Miller. Com a quantidade maior de candidatos, a votação foi bem dividida. O destaque ficou com o advogado Kader Salé, do PL. Ele foi o mais votado no município, com 1.089 votos. Os novos eleitos da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul foram escolhidos neste domingo pela população. A definição dos nomes saiu por volta das 11 horas da noite e marcou a reeleição de 9 vereadores e colocou 6 novatos no Legislativo. As eleições 2020 tiveram 232 candidatos, concorrendo a 15 cadeiras. Com 1.089 votos, o advogado Kader Salé, do PL, ficou em primeiro lugar nas urnas do município. Ele foi o único a superar a marca de 1.000 votos entre os candidatos. Kader já anunciou nas redes sociais que vai atuar como vereador voluntário. Todo o benefício recebido será doado para entidades sociais. Além de Kader, outros 5 vereadores estarão no Legislativo pela primeira vez. Magaiver Dias e Antônio da Saúde, do PSDB, Alex da Farmácia, do Republicanos, Dudu Moisés, do Podemos e Felipe Faller, do PSL. Permanecem na Câmara os vereadores Marcelinho da Empresa, Luiz Paixão e Tamar Luz, do Progressistas, Jeremias Madeira e Daniela Santos, do PL, Azevedo da Suzep, do Republicanos, Marcelo Figueiró, do MDB, Ronaldo Trojan, do PSB e Thelda Assis, do PT. Os partidos que elegeram maior número de representantes foram o Progressistas e o PL, que terão 3 cadeiras. Nome tradicional nas últimas eleições, o empresário Valdocir Marques não conseguiu a reeleição, além de 3 ex-presidentes da atual legislatura, Paulão Trevisan, Igor Noronha e Carlos Alberto de Moura Moraes. Gente, os protocolos sanitários adotados pela Justiça Eleitoral para evitar a disseminação do coronavírus interferiram em todo o processo de votação na eleição realizada ontem. Mesmo assim, a grande maioria dos eleitores não reclamou, entendeu e deu sua cota de participação. Essa eleição municipal do dia 15 de novembro de 2020 foi seguramente atípica e singular. O plano de segurança sanitária adotado pela Justiça Eleitoral implementou regras que fizeram deste pleito um momento único e diferente, onde, além do compromisso com a escolha de prefeito e vereador, cada eleitor teve também compromisso com a saúde. Essa foi a primeira eleição da Luíse. Bem diferente do que eu acho que seria, mas não tem o que fazer, né? Esse ano está bem diferente. O primeiro voto é diferente, mas é o primeiro bem marcante.
Em todos os locais de votação, tudo está diferente em função dos protocolos sanitários. Aqui no bairro Noema, na escola de Nanério Pereira, funcionam 7 sessões eleitorais, sendo que uma foi incorporada às outras 6. Para que o fluxo de pessoas fosse controlado, do lado de fora da escola foi montado um esquema especial de chamadas. Na medida que liberam as sessões lá dentro, outras pessoas são chamadas para votar. Tudo isso para que não ocorram aglomerações desnecessárias. A professora Seleni, voluntária da Justiça Eleitoral, organizou e liderou as chamadas do portão da escola. Esse esquema de chamada vai ser mantido durante todo o dia? Durante todo o dia, que facilita, né? Vai ter voz para tanto? Com certeza. Tenho o pulmão que eu sou da Noêmia. Tá tudo tranquilo? Graças a Deus. Pessoal bem parceiro, né? Que a gente conhece tem muitos anos, então é bem tranquilo de coordenar. Depois do portão, uma fila limitada para cada sessão com o devido distanciamento. Conscientes com o cuidado, muitos levaram a própria caneta. E já na fila, o álcool em gel era disponibilizado. Dentro de cada sessão, o distanciamento e cuidados foram mantidos. E já que, por segurança sanitária, a biometria foi descartada, na hora de assinar, o cuidado foi redobrado. Uma proteção plástica era usada e esterilizada a cada eleitor. Durante todas as etapas da votação, o álcool em gel foi soberano. Se fez presente, foi usado e disponibilizado em abundância. No estacionamento da Escola Borges, sempre lotado em dias de eleições, desta vez estava fechado e com acesso restrito a deficientes e envolvidos no pleito, para evitar agrupamentos e proximidade entre os eleitores sob a convidativa sombra dos plátanos. Fiscais da prefeitura marcaram presença durante todo o dia orientando sobre o uso da máscara, distanciamento e uso do álcool em gel. Cartazes com orientações também compuseram o kit de contenção à disseminação da Covid-19. Aliados aos tradicionais números divulgados durante cada pleito, este ano o Tribunal Superior Eleitoral acrescentou também as doações de 37 empresas e instituições que garantiram a segurança sanitária do processo eleitoral. 9 milhões de máscaras, 2 milhões de protetores faciais, 2 milhões de frascos individuais de álcool em gel para os mesários, 1 milhão de litros de álcool em gel para os eleitores, 2 milhões de adesivos para marcação de distanciamento, 500 mil canetas. Cientes e conscientes, os eleitores se integraram ao processo e entenderam as medidas adotadas. Está tranquilo, né? A distância está normal, né? Tá bom. Estou achando bem bom que está controlado, né? E aí as pessoas têm o distanciamento, tem tudo, eu acho que está bem legal. Estou achando que é uma boa garantia, né? Pelo menos o distanciamento do pessoal. Negócio bacana. Vem votar tranquilo? Tranquilo. Tem que ser, né? Por causa da pandemia, né? É isso aí. Está mais demorado ou não? Acho que sim, né? Bem mais, né? Mais por justa causa? Sim, lógico. Tem que ser, né? Isso aí é uma coisa que está acontecendo, todo mundo tem que respeitar, né? Tem que usar máscara, serve para trazer a caneta, tudo, né? Então isso aí tá tranquilo, não tem nada que... Só, claro, é as filas, né? A gente tem que ficar esperando, mas faz parte. Tá bom, os cuidados, é necessário, né? Tem que ser cumprido conforme as normas aí, para que dê tudo certo no final, né? Para você, mais um pouquinho do dia de ontem. As sessões eleitorais abriram 1 hora mais cedo, dando início às 3 horas preferenciais destinadas pela Justiça Eleitoral a pessoas a partir dos 60 anos de idade. E não só eles compareceram, mas também aqueles com mais de 70 anos que não são obrigados a votar. Pessoas com mais de 60 anos tiveram por atenção especial da Justiça Eleitoral um horário preferencial entre 7 e 10 horas da manhã, só deles, na eleição deste ano. Tudo para que não se expusessem a aglomerações e riscos quanto ao coronavírus. Em Cachoeira do Sul, eles aproveitaram e mesmo que as 3 horas de preferência não fossem exclusivas, não houve registro de atritos ou disputa maior por lugar nas filas. As medidas e cuidados sanitários resultaram em tranquilidade. Bem preparada, até de luva? Sim. É? Cuidado extra? Sim. É?
que achou desse horário preferencial? Achei bom. O que achou desse horário especial, assim, pro grupo preferencial? Achei maravilhoso. Muito bom. Tá tranquilo? Tranquilo. Seu Alceni, de 61 anos, tem dificuldade de locomoção por causa de um acidente. Mesmo assim, fez questão de votar. Só que na incerteza, visto que não comunicou sua dificuldade à Justiça Eleitoral conforme é a regra. Ele vota na Escola Borges, que tem várias seções no 2º piso. Seu Alceni se alegrou só depois que um dos fiscais descobriu que a seção dele era no térreo. A legislação libera do voto pessoas a partir dos 70 anos de idade. Mas quem diz que eles querem ser liberados? Tem 71. Por que o senhor vota? Olha, eu quero se dar uma melhorada na coisa aí, né? Mas está sempre na mesma. Contribuir com o seu voto? Isso, Eu disse para as gurias, digo, não sei se para eu não volto, né? Porque terça-feira eu estou completando 86. E aí eu disse, eu não sei se eu volto para eu já não estou no outro plano. Vota, está disposta a ir jovem ainda? O nome da senhora? Zileika de Franceschi. Dona Zileika, que idade que a senhora tem? 91 anos. E por que vir votar? Mesmo não... Porque eu queria mesmo do candidato esse que eu votei, eu já estava esperando, queria que ele ganhe, né? E eu não podia ficar sem votar, porque se vamos que eu não votasse e ele perdesse, aí seria ruim, né? Então eu resolvi votar. Coisa linda, essa galera aí, né, muito responsável e muito cabeça. Um voto é importante, é a sua manifestação de gosto, é a sua manifestação de desejo de quem é o candidato. Com certeza faz a diferença. Coisa linda, exemplos a serem seguidos, né? Pessoal, vamos mudar de assunto? Olha só, abriram hoje as inscrições para alunos novos da educação infantil na rede municipal de Cachoeira do Sul. As inscrições são para alunos de 4 meses até 5 anos e 11 meses, completados até 31 de março de 2021. Veja na reportagem o local e também quais os critérios de seleção. As inscrições foram divididas em 2 momentos. Para o berçário, de 4 meses a 1 ano e 11 meses, o período de inscrição será desta segunda-feira até dia 20 de novembro. E para o maternal e pré-escola, de quem tem 2 anos a 5 anos e 11 meses, será entre 23 e 27 de novembro. As inscrições acontecerão no ginásio da ABB, com entrada pela Rua Moron, das 8 horas da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde às 4h30. É necessário apresentar certidão de nascimento, comprovante de residência e comprovante de vínculo empregatício. As inscrições serão na ABB, no ginásio da ABB, aqui no centro, né? Entrada pela lateral, pela Moron, pelos portões, né? O local já foi escolhido também pensando nos planos de contingência. É um local que é arejado, que comporta bastante pessoas com distanciamento, vai ter controle de temperatura, de tapete sanitizante, álcool gel, todas as medidas necessárias, então as pessoas podem vir com tranquilidade, fazer a inscrição de forma presencial. E também não é preciso atropelos, né? A pessoa pode vir com calma durante aquele período em que ela for inscrever o seu filho, porque o critério para a seleção das crianças é maior idade dentro da faixa etária. Os pais devem escolher 3 opções de escolas, pois, como citou a coordenadora, as crianças serão elencadas de acordo com o critério de maior idade dentro da faixa etária. Se as crianças não conseguirem vaga na primeira opção, a SMED buscará encaixá-las em uma das próximas opções. O horário das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 16h30 no ginásio da ABB durante este período de 16 a 20 para berçário e de 23 a 27 para maternal e pré-escola.
As listas com o nome dos alunos e as escolas nas quais eles foram contemplados sairá no dia 11 de dezembro. A matrícula acontecerá de 14 a 30 de dezembro, diretamente na escola. Muito bom. Gente, nós vamos agora aqui para o nosso primeiro bloco de interações. Você que mandou sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129 ou mandou seu recadinho pelo Face, tá na hora da gente interagir com você. Só quero destacar o seguinte, muitas mensagens pelo WhatsApp ou pelo Face citando candidatos com brigas e broncas políticas, nós não vamos entrar nessa, tá? A página tá ali para o pessoal comentar. É um espaço democrático, mas a gente não vai começar a ler aqui até para não gerar discussões e tudo mais, tá bom? Mas algumas mensagens a gente vai lendo aqui e eu vou começar com a mensagem da Fátima Lisboa, aqui pelo Face, manda uma boa tarde super abençoada para todo mundo, uma semana cheia de coisas boas para todos nós e mandando um abraço especial para todos os telespectadores do NT Sul. Também interage com a gente o Plínio Varling, lá de Blumenau, Santa Catarina. Estou assistindo a TV Cachoeira aqui em Blumenau. A eleição aqui foi bem tranquila ontem. Obrigada aí pelo feedback, tá, Plínio? Obrigado pela participação. Também a Adriana Soares com a gente, mandando uma boa tarde, desejando uma ótima semana para todos. Luciana Santos, muito abafada aqui no Piquiri, ela comenta. Também com a Cristiana Rodrigues, dizendo assim, parabéns ao prefeito e que cumpra com suas promessas. É o que a gente espera, né? Todo aquele eleito fica naquele compromisso de atender a comunidade. Carlos René Job de Bittencourt com a gente também. Já estou na frente da TV para acompanhar as notícias de nossa cidade. Um grande abraço e muito obrigado pela companhia, tá, Job? Boa tarde, Lena. Ótima semana para vocês. Parabéns para toda a equipe do NT Sul pela cobertura eleitoral. Mara Regina Melo Belo com a sua mensagem. Eu vou para o WhatsApp agora, aqui na telinha, ver que mensagens nos chegam. A Jane, aqui de Cachoeira do Sul, onde que tinha aquele protetor para assinar? Onde eu fui votar não tinha nem verificação de temperatura. Observação da Jane aí. Jane, ontem você deveria possivelmente ter se encaminhado aos fiscais que estavam por lá, né, para exigir esse tipo de coisa, porque era uma proteção necessária que a Justiça Eleitoral divulgou muito para que todos os eleitores se sentissem plenamente seguros, tá bom? Obrigado por sua participação. Letícia da Silva, aqui de Cachoeira do Sul. Na seção onde voto, que fica na Escola Totem, não havia a proteção de acrílico e nem o medidor de temperatura. Mais uma observação da Letícia aí, que votou no dia de ontem também e observou essa falha aí nos protocolos de segurança que foram divulgados previamente pela Justiça Eleitoral. Vânia Cassol, de Cachoeira do Sul. Se metade mais um vence na democracia, o vencedor foram brancos e nulos? Vânia, não é bem assim. Na verdade, o vencedor é 50% mais um dos votos válidos. Então, vence realmente aquele que foi mais votado, tá bom? Vale realmente só os votos válidos para decretação do vitorioso no pleito eleitoral, tá bom? Janete da Cruz, de Cachoeira do Sul. Ficamos felizes com a chuva de ontem. Que pena que foi pouca. É verdade, Janete. Bem pouquinha, né? Mas torçamos aí para que venha mais chuva. Daqui a pouquinho, na previsão do tempo, a gente vai conferir quais são as expectativas para as próximas horas e também para os próximos dias. Marcos Schneider, de Cachoeira do Sul, estou ligado na programação do NT Sul, que Deus abençoe. Marcos, muito obrigado por sua participação, que Deus abençoe sua vida também, muito obrigado mesmo pelo carinho, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho mais um bloco de interações, conto com a sua participação, continue mandando mensagem pra gente, que quem sabe a gente vai ler aqui na telinha da TV Novo Tempo. Mande uma foto também, interaja com a gente, o espaço é para você também. No próximo bloco você confere a previsão do tempo para Cachoeira do Sul, como eu falei agora há pouco. E aqui no estúdio nós vamos receber o prefeito eleito José Otávio Germano. E ainda, em reportagem especial, vamos relembrar a carreira dele que volta agora à vida política. O NT Sul volta já já, não sai daí. Voltamos! O NT Sul segue na companhia do seu intervalinho de almoço. Muito obrigada por deixar a gente participar deste momento com você, com sua família. Esteja você onde estiver. É muito, muito bom contar com a sua companhia todos os dias, de segunda a sexta, entre meio-dia e 1h, aqui na telinha da TV Cachoeira. Pessoal, depois de um fim de semana de bastante calor, esta semana vai ter temperaturas um pouco menos altas. Ufa! Passou o sufoco! Vamos ver os detalhes na previsão do tempo.
A segunda-feira é de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia, mas com pouco volume. A temperatura mínima do dia ficou em 19 graus e a máxima é de 26 graus. Na terça-feira não deve chover. O dia será de sol com algumas nuvens e temperatura mínima de 15 graus, máxima de 25 graus. Na quarta-feira o tempo fica parecido, sol com algumas nuvens e não chove, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Confira como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O calor do fim de semana deve fazer da segunda um dia chuvoso em parte do estado. Do centro para o norte, a instabilidade durante a tarde e a noite pode causar pancadas fortes e isoladas de chuva, além de risco de temporais de vento e granizo. No restante do estado, a chuva deve ser irregular e isolada. Algumas regiões terão instabilidade, mas sem chuva. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer momento, mínima de 22 e máxima de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a temperatura máxima fica em 28 graus. Em Passo Fundo, na região norte, 24 graus. Na região central, em Santa Maria, 26 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 24 graus. Na região sul, em Pelotas e Rio Grande, também 24 graus. Depois da previsão, então, vamos para o nosso último bloco de interações de hoje. Eu já vou aqui para a nossa telinha ver alguns recadinhos que estão chegando depois do Facebook, tá bom? Vamos começar aqui pelo Facebook rapidinho. A Marciele Machado diz assim, na verdade não deve ter tido essas medidas no colégio de que voto também, não teve medidor nem fiscal. A Marciele fala com relação aos cuidados sanitários nas eleições de ontem. O Carlos Roth participa pelo Messenger sobre a reportagem dos cuidados com higiene e distanciamento na hora de votar. Infelizmente não serviram para nada, é o que ele diz. Na hora das comemorações, a maioria das pessoas sem máscara e aos gritos. Péssimo exemplo, inclusive de candidatos eleitos. Aí, observação do telespectador Carlos Roth. A Aninha participa com a gente. Ela diz assim, quer dizer que tinha máscara disponível. Ela menciona que a mãe foi até a escola de Nanério Pereira, esqueceu a máscara em casa e não foi oferecida por nenhum fiscal. E aí ela teve que voltar em casa para buscar a máscara. Ana, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nesse aspecto, antes de sair de casa, tem que ter a máscara. Mas possivelmente a Justiça Eleitoral disponibilizou também para esses casos essas situações de emergência para que as pessoas que não entrassem nas sessões sem máscara, né? Temos aqui a Lisiane Romerich, que é nossa comentarista e nos acompanha também. Parabéns pela competente cobertura de ontem. Beijos, muito obrigada, obrigada mesmo. Também conosco aqui mais uma telespectadora. Boa tarde, Lene e equipe. Primeiramente, parabéns à TV Cachoeira pela cobertura das eleições e aos eleitos prefeito e vereadores para administrar Cachoeira do Sul. Só queremos que as promessas se cumpram para o bem de todos. Não aparece o nomezinho aqui, mas é alguém que participa com a gente aqui, a Noeli, a nossa telespectadora Noeli. Vamos para o WhatsApp? Flávio Reis Pereira, de Cachoeira do Sul. Chuviscando no bairro Marina agora. Oba, coisa boa, chuva chegou. Que permaneça, né, Flávio? Tomara que venha mais. Cristiano Aires, de Cachoeira do Sul. Agradeço a Deus pela chuva que inicia em Cachoeira do Sul. As plantas agradecem também. E ele manda uma foto pra gente. Olha, o verdinho, né? Festejando a chegada da chuva. Coisa boa. Muito obrigada pela participação, tá? E que a chuva continue. Tomara que sim. Ana Cláudia, de Cachoeira do Sul. Na Escola Liberato tinha todos os cuidados devidos. Cuidados e protocolos de saúde aí com relação à Covid-19 no pleito de ontem. Robson dos Santos, de Cachoeira do Sul. Fui fiscal na escola de Nanério Pereira e lá não tinha máscara descartáveis para os eleitores. Muitos eleitores sem máscara tiveram que voltar para casa. Tá aí a observação do Robson, o relato dele com relação ao dia de ontem de eleições. Neuza, de Cachoeira do Sul, onde votei na Larico Ribeiro, só tinha álcool em gel. Então, observação da Neuza, então, com relação também ao dia de ontem. Então, várias experiências, várias situações ocorreram durante o dia de ontem, né, em todas as sessões eleitorais, e que bom que você relata pra gente aí. Obrigado por sua participação, todos vocês, tá bom? Vamos seguir o nosso NT Sul, voltando ao assunto do dia e muita gente na expectativa. Política. Depois de uma derrota na eleição de 2018, José Otávio Germano veio, neste ano, concorrendo à Prefeitura de Cachoeira do Sul e venceu.
e foi aqui que ele iniciou a carreira política em 1988. Na reportagem especial, vamos relembrar a carreira do prefeito eleito. José Otávio Germano é advogado e tem 58 anos. Nascido em Porto Alegre, foi deputado estadual por 2 mandatos e federal por 4. Foi ainda secretário da Justiça e Segurança do Rio Grande do Sul por 4 anos e governador interino em 8 oportunidades na década de 1990. Na esfera federal, foi ministro substituto do Esporte e Turismo. A caminhada política iniciou em 1988, quando foi eleito o vereador mais votado em Cachoeira do Sul. Tem um vasto patrimônio de obras realizadas por Cachoeira ao longo da carreira política, como emendas parlamentares que beiram os 30 milhões em benefício do Hospital de Caridade e Beneficência, o estabelecimento do teto financeiro para a oncologia, referência regional pelo SUS. Teve participação em viabilização de obras como o asfaltamento da Volta da Charqueada, a construção do ginásio municipal Derli Steinmetz, o Derlizão. Colaborou na obtenção do Centro Regional da UERGS, na liberação de recursos represados da obra da UFSM no Passo da Areia, destinou emenda para a construção do restaurante universitário. Garantiu ainda a cedência por parte do DAER de área onde hoje está instalada a UPA Zona Norte. Como secretário estadual dos Transportes, duplicou a Avenida Marcelo Gama, asfaltou a Estrada da Ferreira e a de Três Vendas, obras reivindicadas pelas comunidades locais por 2 décadas, e garantiu ainda o asfaltamento do acesso ao aeroporto Nero Moura. Em sua passagem pela Secretaria da Justiça e Segurança, reativou a 20ª Delegacia Regional de Polícia, mandou construir o posto médico legal e concluiu as obras do quartel do Corpo de Bombeiros. Ainda na área da segurança, garantiu por meio de emenda parlamentar as câmeras de vídeo monitoramento que ainda estão em implantação em Cachoeira. No entanto, a longa lista de serviços prestados à cidade não impediu o desgaste à imagem do ex-deputado em decorrência de uma série de denúncias que ganharam repercussão na mídia nacional, iniciando com as de suspeito envolvimento em fraudes no Detran, em operação intitulada como Detrangate e, mais recentemente, na Operação Lava Jato. José Otávio ainda teve o nome envolvido em um escândalo com travestis, caso que foi parar na Justiça. Embora a avalanche de reveses, o ex-deputado não se furtou em falar sobre o assunto diretamente, como no debate promovido pela TV Cachoeira e ainda em 2015, quando acompanhou a troca de comando do Cine na cidade. A Operação Lava Jato, eu acho que ela é muito boa, porque ela consegue passar limpo tudo aquilo que tiver de dúvida com relação à política nacional. Nós do PP, todos nós estamos submetidos a isso. Não sou só eu, não é? Aqui no Rio Grande do Sul são 6 deputados federais, os 6 respondem a inquéritos. Nunca na minha vida roubei 1 centavo de ninguém, sempre pronto a prestar os esclarecimentos. Eu acho que o político não pode ficar bravo pelo fato de ser investigado. Se ele tem que ficar tranquilo, prestar as informações todas. Já não é a primeira vez que acontece isso comigo. E aí, acima de tudo, a gente acaba prestando sempre as informações que eu acho fazem parte de quem tem vida pública. Não sou só honesto, sou muito honesto. Não tem o processo a não ser com relação à parte de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal sequer recebeu 2 ou 3 ações penais que existiram contra mim, que significa dizer denúncia da Procuradoria-Geral da República que, por unanimidade, não foram aceitas. Em grau preliminar no Paraná, porque toda a bancada do PP está envolvida, há uma ação de improbidade existente, ainda em fase de instrução. E uma outra ação de improbidade com relação a Santa Maria no que diz respeito ao Detran. Portanto, para sua tranquilidade, eu não poderia nem ser candidato se não fosse ficha limpa. O senhor sabe disso. Então, a minha ficha ela é tão limpa quanto a sua. A retomada da vida política após a derrota na eleição de 2018 e em recuperação de problema renal grave que quase lhe custou a amputação dos pés, ocorre em Cachoeira do Sul, onde enfrentou a resistência dentro do próprio partido, que temia que a exposição custasse a eleição. No embate com o ruralista Paulo Schwab, obteve vitória apertada, que culminou com um racha dentro da sigla e históricos das fileiras progressistas migrando para outros partidos ou manifestando apoio aberto a outros candidatos. Tive um problema renal forte que fez com que eu ficasse 4 meses internado no hospital. Então agora, graças a Deus, recuperado,
e retornando às atividades profissionais, partidárias, políticas. Vou concorrer a deputado federal mais uma vez. Acho que eu ainda tenho objetivos a cumprir, planos para executar e já tomei essa decisão. O que te traria hoje de volta com potencial para ser prefeito de Cachoeira do Sul? Eu acho que as pessoas gostam de mim aqui. As próprias pesquisas que estão aí sendo reveladas, onde eu apareço com o dobro dos pontos do segundo colocado, revelam um trabalho realizado ao longo dos anos, mas eu não me iludo achando que só o que eu fiz basta para que as pessoas votem em mim de novo. Não. Eu vou apresentar no momento adequado planos, projetos novos, para que as pessoas saibam que eu não me satisfaço com o que eu já fiz. Eu quero ser o melhor prefeito da história de Cachoeira. Chancelado a concorrer, José Otávio trouxe como vice um dos nomes mais respeitados na educação, a professora Ângela Chu, que também já havia concorrido pelo partido à Prefeitura de Cachoeira. Além de ser uma vanguardista na área educacional, Ângela é liderança feminina progressista há anos e uma das responsáveis por um dos maiores eventos do partido em campanhas anteriores de José Otávio, o Chá das Mulheres, em que mobilizava 200 mulheres em apoio ao candidato. A corrida à prefeitura é a retomada da vida pública de 32 anos do ex-deputado federal José Otávio Germano, que assume o comando de Cachoeira do Sul com muitos desafios e várias promessas. Vou fazer a licitação transparente, competente, não vou precisar de 16 anos para fazer o procedimento licitatório. Nós vamos acabar com a Stas velha e que serve hoje para dar um pedaço de areia para um tijolo para outro. E vamos criar, no lugar da Stas, a Secretaria da Inclusão Social, aonde estas crianças, no turno inverso, serão aproveitadas no sentido de aprenderem um curso técnico, aprenderem um curso qualificatório, aprenderem educação física, aprenderem um esporte específico, no turno inverso, através desta Secretaria da Inclusão Social, que buscará especialmente, não falando apenas nos estudantes, mas falando no povo geral, aquelas pessoas da nossa cidade que estão mais excluídas, especialmente aquelas que estão abaixo do nível da miséria, que é abaixo de R$ 87. Não existe nos CAPs o CAPS-I. E este CAPS-I que eu vou instalar vai estar interligado à Secretaria de Educação para que este aluno do primeiro ano possa ser diagnosticado. A ideia é a construção de um pequeno hospital simples, acabar com os convênios com as clínicas veterinárias e neste hospital, onde vai se ter basicamente cães domésticos, cães e gatos, se poder dar o atendimento a estes animais abandonados. Não custa caro para a prefeitura buscar o recurso em Brasília, comprar um castramóvel e fazê-lo com a presença do veterinário e do auxiliar do veterinário, com a marcação antecipada, a visita em todos os bairros da nossa cidade para que esta castração possa acontecer na frente da casa do cidadão. Bom, esse pequeno retrospecto e depois disso eu recebo aqui no estúdio do NT Sul o prefeito eleito José Otávio Germano para uma pequena conversa depois da vitória de ontem. Bem-vindo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Thelma Tomás também me acompanha nesta empreitada, mais uma vez na companhia para esse bate-papo com o agora prefeito eleito José Otávio Germano. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Lena. Boa tarde, prefeito eleito. Boa tarde a você que nos acompanha em casa. Estou eu aqui de novo. José Otávio Germano, Zé, como gosta de ser chamado, como se popularizou entre os cachoeirenses, um dia depois da consagração nas urnas. Qual é o sentimento? O sentimento são dois, na verdade, né? O primeiro deles é o da gratidão. Agradecer a cada um, a cada uma que estiveram comigo durante esse processo todo, durante esta caminhada toda, que seguraram na minha mão, né? Agradecer também quem não votou e participou do processo
eleitoral. E o segundo sentimento, Lena, seria de ter assim, a grande responsabilidade de conduzir Cachoeira, o compromisso de conduzir Cachoeira, e não ter medo dele. Estar pronto, estar preparado para administrar Cachoeira, talvez no seu pior momento. Zé, impossível a gente não falar sobre a tua saúde, as implicações que vêm em administrar um município cheio de problemas, cheio de dificuldades, com esse histórico que tu já deixou claro, com alguns compromissos bem sérios que tu resolveu assumir a partir do momento que colocou o teu nome. Eu estive na tua casa quando tu relatou todas as dificuldades que enfrentou em função dessa falha renal. Como está a tua saúde hoje para enfrentar os 4 anos que Cachoeira te confiou? Está muito boa. Felizmente, e graças a Deus também, não é? A saúde está muito boa, a disposição melhor ainda, a motivação ainda melhor, e eu espero que ela se mantenha assim, não é? Que eu possa continuar deste jeito, com a saúde completamente em dia, com os exames em dia, como se diz, não é? E muito motivado, sabe, Thelma, para poder fazer um grande governo. Eu acho que está na hora de Cachoeira dar um salto, sabe? Cachoeira voltar a ter importância, Cachoeira voltar a ter respeito, Cachoeira voltar a ser protagonista, não é? E não mais um objeto colocado de lado, assim. Eu acho que a minha tarefa, talvez por isto, Deus me botou aqui nesse momento agora, no pior momento da história de Cachoeira, seja exatamente o de começar a recuperação da autoestima, da alegria, da felicidade e especialmente do desenvolvimento da cidade. Nós teremos José Otávio Germano à frente da prefeitura por 4 anos? Por 4 anos. Ou 8. Mas não tem interesse em retomar uma carreira política fora da cidade? Não. Hoje é o plano ficar em Cachoeira. E como administrar todos esses compromissos? Como viabilizar esses compromissos? Que a gente até fez uma retrospectiva aqui, inclusive daquilo que tu pretende fazer por Cachoeira. Tem uma diferença, né, Zé? Uma coisa é ser deputado e delegar recursos. Outra coisa é administrar e ter que buscar esses recursos. Como vai fazer mas isso? Não é novo para mim, não é, Thelma? Gerenciar, administrar setores, funções do Poder Executivo. O próprio exercício da presidência da Assembleia Legislativa é quase isso. Depois eu fui secretário de Transportes, fui secretário dos fui secretário da Justiça, da Segurança, fui ministro dos Esportes. Então, eu tenho uma boa experiência, fui vice-presidente da Eletrosul. Então, eu tenho uma boa experiência tanto no Legislativo, nos 3 níveis, como também nos 3 níveis a nível executivo. E eu não sou um sujeito concentrador, sabe? Eu não creio que as coisas possam acontecer de forma boa, de forma mais rápida, concentrando as coisas na minha mesa. Eu quero ter os melhores secretários e eu não quero escolher assessor de secretário. O secretário que escolhe o assessor dele, porque senão na segunda semana o assessor quer derrubar o secretário. Essa composição já está pensada? Não. Mas eu vou cobrar do secretário todos os dias. Cachoeira precisa de uma política de resultados, de uma política de metas. Cumpriu o resultado, cumpriu a meta, ok. Não cumpriu, tchau. Não pode ser um governo de amiguinho, não pode ser um governo de bobagenzinhas, não pode ser um governo de favorzinhos, não pode ser um governo de troca-troca de cargo com partido. Tem que ser um governo sério, austero, responsável e com programas a serem cumpridos, com metas a serem alcançadas. É assim que eu gosto de trabalhar, descentralizando, dando condições para o sujeito trabalhar, mas cobrando mais do que ninguém o resultado desse trabalho.
Durante a campanha, o senhor foi bastante atacado, né? Teve muitas fake news também, teve muita pedra, muito apedrejamento, palavras suas, né, com relação a essa situação. Período de transição começa agora, né? O prefeito Sérgio Gnatti já se disponibilizou, já fez contato. Qual é o clima? Já muito que bom. O prefeito Sérgio Gnatti foi um dos que muitas pedras jogaram, segundo manifestações suas também. Mas não foi o que mais jogou, né? Essas pedras serão revidadas em algum momento? Essas pedras não serão nunca revidadas. Não se revida pedra. Cristo já nos ensinou. Quando bate no teu lado, dá o outro lado para bater, não se revida. E foi assim que eu fiz a minha campanha toda. As pedras eu juntei, me abaixei, fui humilde, e elas mesmas construíram, pavimentaram o caminho da minha vitória. Essas mesmas pedras. É preciso ter postura em política. Não só em política, né, mas especialmente em política que é pública. É preciso ter comportamento. As pessoas estão te olhando. Tu precisa dar bons exemplos. E ser maduro, ser tranquilo, ser sereno, é uma necessidade para o político. Se o político for nervosinho, se quiser agredir, se quiser se revidar, se quiser vingança, ou coisa que o valha, a coisa fica desviada. Zé, tu falaste nessa entrevista que eu referi, quando nós fomos até a tua casa, a equipe foi lá para tu falar sobre essa volta para Cachoeira do Sul, que não faria essa negociação de cargos, que não trocaria apoios, que não faria nada disso. Mas tu tem uma composição de uma coligação com 3 outros partidos, né? Então, além do Progressistas, ainda tem outras vertentes trabalhando junto contigo. Sem combinações de cargos. Isso vai acontecer? Essas pessoas estão cientes de que essa composição do governo pode não ocorrer, até porque, em falando jogar pedras e como foi, tu teve muitas pessoas que fizeram parte da tua caminhada, que foram teus parceiros políticos e que viraram nessa eleição contra, te atacando e tentando derrubar a tua candidatura. É uma nova aposta em parcerias, de novo. É uma nova situação de confiança. Como é que vai conduzir isso aí? Claro que as pessoas que fizeram parte dos partidos que me apoiaram, essas mesmas pessoas não exigiram nada. Tanto que a vice é do próprio PP. Uhum. O PSD e o PDT nem vereador tiveram, então não seria a base de troca de voto na Câmara de Vereadores. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque se eu não administrar com os melhores, não vai ser bom para Cachoeira. Uhum. Eu não seria prefeito de Cachoeira para ser mais um prefeito. Eu quero ser prefeito, estou com vontade de ser prefeito, estou motivado para ser prefeito, para ser um grande prefeito em Cachoeira. E as parcerias, elas, em política, elas mudam muito, não é? O doutor Ulisses dizia, tu olha para cima, as nuvens nunca estão no mesmo lugar. Mas os votos que eu recebi ontem à noite, essa altura já foram multiplicados ou triplicados. Então eu tenho a minha cabeça boa, tranquila, suficiente para saber com quem eu posso contar mesmo, com quem eu não posso contar. E até já recebi manifestações de quem me traiu, para tu ter uma ideia. Claro que eu vou tentar trabalhar com absoluta lealdade com pessoas de confiança. Eu prefiro da confiança do que da competência até. Juntando as duas coisas, melhor. Mas eu sou muito tranquilo com relação a isso. Não ter feito negociata me ajuda muito a compor um governo sério, um governo qualificado e um governo... Porque Cachoeira precisa mesmo, sabe? Não é conversa. 2? Como passa rápido, hein? Rapidinho. Nossa. Mas nós haveremos de fazer um grande governo, se Deus quiser. Antes que tu termine, uma pergunta a queima-roupa. A primeira coisa que tu disseste quando nós te entrevistamos ao vivo aqui... coletivo. Isso, vai cumprir? Claro. É o primeiro ato Parece do governo? Parece que não conhece? Vai ser o primeiro ato do governo mesmo? Vai. O primeiro ato vai ser a abertura da licitação do transporte coletivo. Sem mordomia para ninguém, sem vantagem para ninguém, sem nada.
E os meus advogados não serão tão incompetentes que durante 16 anos não conseguiram fazer uma licitação. A transição já tem uma equipe? Quando começa efetivamente? O Luciano Lara e o Elinho Garcia já estão escalados. Serão os primeiros a conversar com o prefeito atual. E a partir daí nós teremos que fazer uma transição rápida, porque o tempo é curto, né? E eu espero até 1º de janeiro anunciar o secretariado todo. Pois é, a gente queria saber, já tem algum nome já apontado aí ou não? Não. Eu tenho uma pergunta assim que eu creio que muitos que nos assistem estão nessa curiosidade. Saúde tem sido assim ponto nevrálgico no governo em função da pandemia. O que rapidamente o senhor pretende com relação a isso? Saúde, pandemia, vai ser tratado diferente da forma como está sendo agora? Vai. Primeiro, pandemia, é preciso se ver dia a dia o que está acontecendo. Segundo, no meu modo de pensar, não adianta nada eu construir, gastar 2 milhões de reais, parece que foi isso, para construir um hospital de campanha e não ter nenhum paciente na igreja de São José. Aliás, detonaram a igreja de São José, não existe mais a igreja de São José quase, e não testar ninguém. Covid precisa ser testado. Testou a Lena, estava legal, a Lena vai trabalhar. Testou a Thelma, não está legal, isola a Thelma. O investimento, então, vai ser em testes. Muito mais do que no atendimento. Eu não posso fazer a cidade, o comércio, a indústria parar, o emprego diminuir, as pessoas terem fome, não morrerem de Covid, mas morrerem de depressão, morrerem de fome por causa disso. Eu vou te dar um exemplo. As férias dos professores municipais, ok, 19 de fevereiro. Mas eu não sei se as aulas voltam 20 de fevereiro. Tem que ver lá no 19 de fevereiro. Eu não vou ser irresponsável de mandar para a aula se não puder mandar. Vai obedecer às orientações do governo do estado? Vou, em princípio vou. Escolas estaduais. 30 segundos. Havendo concordância de pais com professores, pode ter aula. Não vamos meter nisso. 15 segundos para o seu tchau. Daqui 6 meses eu volto aqui. Vamos nos ver muitas vezes, então. Sucesso, parabéns da nossa equipe, dos nossos telespectadores, com certeza. Todos torcemos para o sucesso de Cachoeira do Sul. Muito obrigado a vocês duas, minhas amigas queridas, e a todo o pessoal da TV. O que a gente espera é justamente isso, né? Que a gente possa ter um acesso livre, que a imprensa consiga ter acesso sempre à prefeitura com respeito, para trazer as informações que a nossa comunidade espera. Obrigada, Thelma. Obrigada ao prefeito eleito José Otávio Germano. Pessoal, precisamos encerrar o programa. Muito obrigada pela sua companhia em mais essa edição do NT Sul. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia. Contamos com a sua audiência. Uma super especial e abençoada tarde. Tchau, tchau. A gente se vê.